Professor JV, os protestantes dizem que na igreja a única cruz no ambiente deve ser posta sem a presença do corpo de Jesus, pois ele ressuscitou e por isso não faz sentido ele estar ali. O que o senhor diz disso? De fato, irmão, muitas igrejas fazem isso, como nós vemos nas fotos que você apresentou. De fato, muitas igrejas deixam o seu santuário com cruzes expostas, cruzes nuas, onde não se vê, como se diz, nem sombra de Cristo. E a rigor é de se perguntar em que isto estaria errado, porque isso combina com a crença de que o Cristo ressuscitou e desta forma não teria sentido ele estar na cruz. Porém, há um aspecto, ou há um ponto, que esta teologia deixa escapar. E o que queremos mostrar agora é a necessidade, de certa forma até imperiosa, de se deixar o Cristo na cruz. Porque nós estamos num planeta de pecado, um planeta desgraçado, onde a crueldade e a maldade campeiam, e muitas vezes, como você sabe, dentro do ambiente da igreja, existem e convivem os mais hediondos e sórdidos pecados que nós não podemos imaginar, de igrejas que recebem marginais, bandidos e todo tipo de criminoso, e muitos padres nos dão esse testemunho de que isso acontece. Pois bem, só que ao afirmar acerca desses bandidos e desses crimes hediondos, não podemos com isso dizer que somente para esses crimes Deus olharia, ou que isto é que importaria para Deus. Na verdade, a igreja é uma casa de pecadores, e deveria ser e deverá ser sempre uma casa de pecadores arrependidos. Enfim, quando alguém entra na igreja e enxerga uma cruz com o Cristo na cruz, e principalmente se for o Cristo ensanguentado, o Cristo sofrido, o Cristo com o peito perfurado, com a pele toda dilacerada, como você viu naquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que nós mostraremos uma foto no decorrer deste vídeo, ou no final da minha resposta, você verá uma foto mostrando como deveria estar presente o Cristo do crucifixo nas igrejas. Pois bem, quando alguém entra na igreja e por acaso se depare com um Cristo no crucifixo, completamente ensanguentado, destruído, o que é que aquela imagem transmite para ele? O que é que Deus passa com aquela imagem? Aquela imagem leva o pecador, leva o penitente, leva a ovelha a olhar para si e se lembrar de que eu levei o Cristo à cruz. Eu mesmo fui o responsável por crucificar o meu Salvador. E pior, o livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4, diz que qualquer pecado que cometamos, dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, qualquer pecado está levando Cristo de novo à cruz. Então ele está sofrendo e sofre na cruz diariamente, constantemente, porque constantemente estamos pecando, e quando não pecamos o nosso vizinho está pecando. Portanto, o pecado humano é quem levou Cristo para a cruz, e a igreja apresentando o Cristo na cruz, ela está jogando esta realidade, esta verdade na cara do presente ao santuário, daquele que entrou no santuário. Então, isto é a mensagem importante e a necessidade de se colocar o Cristo na cruz dentro da igreja. Claro que a igreja que coloca o Cristo na cruz não significa dizer que ela não acredite na ressurreição. Não é isto. É apenas uma questão de optar por uma outra teologia, uma teologia mais própria e mais próxima da realidade vivida das ovelhas, que é uma realidade de pecado, e portanto ninguém em nenhum momento está sem pecado, e portanto o Cristo em nenhum momento deixa de estar na cruz, porque cada pecado leva o Cristo de novo à cruz. Então, e por isso é necessário que o Cristo esteja na cruz.
Conheci igrejas até que dividiram o espaço externo com a cruz sem o Cristo e o espaço interno com a cruz com Cristo. Ou salas onde a cruz está sozinha e salas onde o Cristo aparece na cruz. Então é a visão das duas teologias, ambas muito importantes, porém, na realidade presente daqueles que entram na igreja, esta consciência, essa constante lembrança de que nós é quem crucificamos o Cristo, nós é quem o maltratamos e fazemos mal a ele. Então esta é a mensagem mais importante para se colocar para quem entra na igreja. E interessante observar que nas missas, ao contrário dos cultos, as missas começam e sempre devem começar com aquela palavra do padre dizendo: confessemos os nossos pecados. Então essa frase que diz confessemos os nossos pecados, que você vai ver agora, assim que terminar essa minha palavra, você vê que é assim que as missas começam, é exatamente a mensagem do Cristo pregado na cruz. Ou seja, que você só pode comungar dos santos mistérios e realmente participar corretamente da Santa Missa quando você parte do princípio de que você é o pecador e você ainda precisa de arrependimento, porque todo dia você está pecando. Então essa mensagem que é dada no início da missa, e essa mensagem deveria ser obrigatória, eu acho que toda missa tem, mas os cultos não têm, infelizmente. Então esta mensagem é que explica este quadro do Cristo pregado na cruz. E nós vamos então ver isso agora numa passagem da missa, do início da missa, e depois a forma como Cristo deveria aparecer na cruz dentro da igreja. Vejamos então. Antes então, amigo, perceba também como esta teologia combina com o próprio espírito da missa. Porque o espírito da missa é o Cristo sendo crucificado, ou seja, o sacrifício do Cristo presente se mantém, porque os pecadores estão levando-o à cruz, e portanto é necessário um sacrifício contínuo e repetitivo dele, e devido também àquela teologia do tempo eterno, ou do eterno presente, que para Deus um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos um dia, e portanto aquilo que está no passado ainda está para Deus em plena vigência. Então, os pecadores que estão na igreja são todos convocados para essa realidade desde o primeiro sinal, que é aquela entrada vendo o Cristo crucificado e ensanguentado, lembrando-se que ali está o seu pecado. Depois vem a palavra do Padre dizendo confessemos os nossos pecados, que você verá logo agora. Então tem então quando ele diz confessemos nosso pecado, é exatamente para você se colocar de joelho, você se colocar diante de Deus como pecador, e só assim você pode comungar dos santos mistérios. E depois você vai então para a Eucaristia, onde é você mastigando o corpo de Jesus, para você ter novamente essa lembrança de que você é o responsável, que você foi quem o levou à cruz, que você é que é o desgraçado que fez isso, e que você precisa, portanto, se arrepender, porque cada pecado seu faz de novo aquele mesmo sacrifício se ocorrer na vida do Salvador. Então veja que é um conjunto de coisas dentro dessa mesma teologia e que faz com que a missa seja então tão profunda e tão complexa. E assim nós temos que ver em comunhão com o que diz a palavra de Deus, como a Santa Igreja mostrou.